Fiquem em pé nesses 10 minutinhos. Daqui a 6 minutos vocês voltam para fazermos um exercício. E em pé, a gente pode fazer pergunta? Você botou lá? Pode sim. Abriu o microfone? Então deixa eu aproveitar. Estou amando a aula, muito obrigada. E uma parte que está lá atrás, que fala dos nervos, que fica preso nas vértebras, qual seria a melhor forma de restabelecer isso, já que está preso, já está ali já machucado? Como restaurar? Essa é uma questão que está no final da minha aula. Eu vou deixar para responder no final. Então tá, sem atrapalhar então. As duas ouvidas. E eliminar metais pesados já no corpo, uma desintoxicação é o que resolve? Se precisa desintoxicação. O detalhe muitíssimo importante é saber o metal pesado que a pessoa tem. Aí tem que fazer um exame. É ideal é fazer exame. Vocês que estão em pé, vamos trabalhar aqui, ó. Vamos colocar o braço na altura do outro ombro, ó, e levar para trás, ó. Leva para trás. Agora o outro braço na altura do outro ombro, leva para trás. Agora você vai colocar as duas mãos atrás, ó. Nessa forma aqui, atrás da nuca, e leva a cabeça para trás. Se espreguiça, enche o peito, solta o ar. Enche o peito, solta o ar. Enche o peito, solta o ar. Agora, ó. Enche o peito, solta o ar. Enche o peito, solta o ar. Mais uma vez. Enche o peito, solta o ar. Mais uma vez, para o outro lado. Enche o peito, solta o ar. Ok, podem sentar. Trabalhamos até agora o primeiro pilar da dor crônica, que é o pilar nutrição. Esse pilar nutrição é onde as pessoas erram demais, e isso é responsável por todo o desequilíbrio no sistema gastrointestinal, e esse desequilíbrio ocasiona processos inflamatórios, dores e processos degenerativos. O segundo pilar é o sedentarismo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou avançar aqui na minha aula e deixar para vocês fazerem as perguntas que vocês tiverem no final. Pode ser assim? Pode. Ok, porque aí eu quero adiantar devido ao horário. Eu só tenho 30 minutos, ok? Então, o pilar sedentarismo, o que é que o sedentarismo faz? A pessoa sedentária, ele não elimina toxinas. Esse é um grande ponto do sedentarismo. O corpo, que deveria eliminar toxinas com a transpiração, com o suor, ele não consegue eliminar. E, geralmente, pessoas sedentárias, elas são mais estressadas, são mais ansiosas. As próprias toxinas encarregam-se de gerar esse grau de ansiedade, esse grau de estresse. É oxidativo nas células, então as pessoas ficam mais... E esse estágio de ansiedade, de estresse, leva essa pessoa a fazer o quê? Comer mais, aqueles alimentos que ela mais gosta. Geralmente o sedentário ganha peso, geralmente o sedentário tem vários problemas de fraqueza muscular, fraqueza óssea, então tem quadro de artrose, osteoporose, osteopenia, alterações posturais, principalmente na terceira idade, a musculatura transformando-se em gordura, a musculatura ficando hipoatrofiada, e aí vai culminar em alterações na dinâmica da coluna vertebral. E nós estamos diante aí de alguns problemas que geram morte, diante desse quadro que já passei até agora. Nós temos as doenças que mais matam no mundo: obesidade, doenças cardiovasculares, câncer, depressão e diabetes. Esses são os 5 grupos de doenças que mais matam no mundo, e todas elas têm íntima relação
com a qualidade de vida e relação com hábitos. São doenças de hábitos. Então, é muito importante você começar a desenvolver de alguma forma, algum tipo de exercício, seja uma caminhada, seja pedalar, seja correr, faça alguma coisa, mas saia do sedentarismo. Cada pessoa, independente da sua idade, desenvolve de alguma forma algum tipo de dinâmica de exercício. Então, se você está aí no meio da natureza, faça no mínimo uma caminhada. Você precisa se expor ao sol pelo menos 20 a 30 minutos por dia. Pessoas que têm pele clara, pessoas que têm pele escura, precisa ficar mais tempo. Bom, o terceiro pilar da dor, então, o sedentarismo é um pilar importante, porque ele não elimina toxinas, o sedentarismo, acumula mais substâncias tóxicas, a célula fica mais envenenada, o corpo não libera as toxinas e o corpo fica desativado em termos de energia vital, de força, músculos fracos, articulações desajustadas, postura desajustada, coluna alterada, performance da coluna devido aos encurtamentos e fraquezas musculares, ganho de peso e alterações na estrutura óssea. Então, o que é que essa pessoa vai ter? Uma herança natural de seus hábitos, dor, processos inflamatórios, dor e processos degenerativos. Então, o terceiro pilar é o pilar postura. Veja que eu estou trabalhando a temática dor. A temática dor não é só uma questão de ser resolvida com um exercíciozinho, não é só uma questão de ser resolvida com uma orientaçãozinha. É todo um contexto, eu tenho que compreender o que está acontecendo com esse corpo. Então, as questões posturais é onde as pessoas mais erram. Posturas inadequadas para pegar algum objeto no chão. Essa postura aí, ó, quantas vezes a gente se pega sentado numa posição dessa, todo relaxado, quando não relaxa a parte inferior, o bumbum relaxa a parte superior. As pessoas não têm postura. E eu falei, por isso que eu falei, da função da coluna proteger a medula, proteger os nervos, e por isso ela precisa estar em performance. E para essa coluna estar em performance, eu preciso ter bons hábitos posturais. E as pessoas, não, olha que hábito postural nocivo para a coluna. Como não ter dores de coluna? Para pegar peso, para carregar peso, as pessoas têm posturas inadequadas. Nos hábitos domésticos, as pessoas têm posturas totalmente inadequadas nos afazeres domésticos, lavar uma roupa, entrar e sair do carro, e um hábito pernicioso na vida das pessoas, quase todos nós, o celular, o tablet, leva as pessoas a ter um desajuste na coluna cervical e essas pessoas vão sofrer com dores. Os aparelhos não deixam as pessoas em paz nem na hora da refeição. Mesmo na hora da refeição, as pessoas estão fazendo uso desses aparelhos. Até para dormir, as criançadas gostam de estar com o aparelho grudado, dormindo com o aparelho perto da sua cama, em cima da cama ou ao lado da cama, e muitas vezes carregando, e isso gerando uma grande toxicidade agora magnética nesse corpo, que já está todo alterado, um corpo que está sofrendo com o acúmulo de toxinas, sofrendo porque não consegue eliminar, sofrendo com as alterações corporais, que gera processo inflamatório, gera dor, gera processo degenerativo, gera mais acúmulo de toxinas, um corpo sofrendo com as tensões mioarticulares por causa das alterações posturais, e agora com mais um recurso chamado ondas eletromagnéticas para destruir mais as suas células. Muitos desses casos sofrem com alterações posturais, como escoliose, a hiperlordose, cifose, hipercifose, e aí existem várias razões para que essas pessoas possam ter uma escoliose. Uma das razões é uma perna menor que a outra, e quando isso ocorre, geralmente isso vai alterar o centro de gravidade. Esse centro de gravidade alterado vai gerar processo degenerativo, que conhecemos como artrose, conhecemos como hérnia de disco, e isso vai redundar em dores crônicas. E aí nós temos hérnia de disco, a coluna toda alterada, hérnia de disco, compressões de nervos, processos degenerativos.
E aí agora eu vou falar para você o texto que muito me inspirou quando eu li. E depois que eu li esse texto, eu achei fenomenal, um texto de Ellen White, e esse texto me inspirou a escrever o meu livro, o manual Postura e Dor. Ellen White diz o seguinte: entre as primeiras coisas que se deve ter em vista, figura a posição correta, tanto estando sentados como de pé. Então ela fala aqui de postura correta. Deus fez o homem ereto e deseja que ele possua os benefícios. Que benefícios são esses que Deus quer que nós possuamos? Os benefícios do ponto de vista físico, mental, moral, a graça, dignidade, compostura, ânimo e confiança em si. Todas essas características só poderão ocorrer se eu seguir à risca esses pilares da dor, se eu seguir à risca os bons costumes desses pilares da dor. Boa nutrição para proteger a estrutura dos nervos, sair do sedentarismo para eliminar o excesso de toxicidade, posturas corretas para manter os nervos no lugar, a coluna no lugar, as articulações no lugar, e esses terem um livre fluxo para dar vida a todo o corpo. Então, ela diz que uma postura ereta, então, de grande maneira, tende a promover todos esses benefícios, e ela termina em Educação 198, dizendo: deu o professor instruções neste ponto, pelo exemplo e por preceito. Mostre o que é uma posição correta e insista em que ela seja mantida. Educação 198. Então, postura é algo fundamental. Hoje eu faço alguns vídeos no meu canal no YouTube, estão lá, falando sobre exercícios terapêuticos, que faz parte dos exercícios terapêuticos as posturas corretas. Então, precisamos ter posturas corretas. Bom, o quarto pilar da dor é exatamente o fator estresse. Quando eu falo em estresse, eu estou falando no mal do século. O estresse, a ansiedade, a sociedade doente, formada por pessoas doentes, para um sistema doente, e vive no mundo doente. E muita informação na cabeça, muita ansiedade, muito estresse, muita depressão, muito pensamento acelerado, e esse conjunto de coisas é considerado o mal do século. E nós precisamos voltar a ser crianças, ter uma mente mais leve, ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável. É claro que não é fácil, porque a vida ela é como uma pizza. É como uma pizza, vários departamentos, e não é fácil gerenciar esses vários departamentos, mas precisamos. E aí a gente se depara com a situação da ansiedade, a situação do estresse. Vamos falar ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é um medo do futuro, um medo do fracasso, um medo da derrota, um medo da perda, um medo da doença, um medo da morte, um medo da pobreza. Ansiedade são medos relacionados a um futuro incerto, a um futuro de fracasso. E só existe, e eu estou falando num tema chamado ansiedade, esse tema é o mal do século. E só existe duas soluções para resolver esse mal do século. Duas soluções só. Não existem três soluções. Primeira solução. É uma solução só, na realidade, constituída de duas partes. Primeira parte dessa solução: confiança no poder de Deus. Porque Deus é dono do futuro, Deus é dono de tudo. Deus é o dono da sua vida. Confiança no poder de Deus. Mateus, capítulo 6, verso 25 a 34. Confiança no poder de Deus. Essa é a primeira parte da solução. Segunda parte da solução: viver com propósito e de forma estratégica. Pronto, resolvi o meu problema de ansiedade. Bom, o quinto pilar da dor crônica é a questão da flexibilidade. Olha, as pessoas não têm flexibilidade. Depois vocês vão fazer um testezinho. Quando vocês puderem, eu recomendo que você faça esse teste de flexibilidade.
vamos ver o grau de nossa flexibilidade, tá? Precisamos ganhar flexibilidade. Não estou nesse nível, preciso melhorar a minha flexibilidade. Não é qualquer pessoa que tem esse jogo de flexibilidade. Precisamos ganhar flexibilidade. A performance da coluna depende da boa flexibilidade. A pessoa menos flexível que eu encontrei foi esse indivíduo. Ele estava num momento terapêutico e ele, quando dobrou um joelho, o outro foi junto. E, por incrível que pareça, ele não conseguia manter uma perna estirada quando o outro estava dobrado. A pessoa mais rígida, mais encurtada que eu já encontrei até hoje, nesses 20 anos, esse indivíduo. E, por incrível que pareça, terei a foto, achei interessante, isso me impressiona. E essa pessoa sofre, ela, se não sofre ainda, vai sofrer muito com problemas dolorosos. Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que sofria muito com esses problemas degenerativos e dor. Então, para vocês terem uma ideia do que significa terapia. Um outro fator muito importante, além da flexibilidade, é exatamente os fortalecimentos. Você precisa ganhar flexibilidade e, junto com essa flexibilidade, você precisa também reajustar a sua força, porque uma pessoa sem força muscular não adianta ganhar só flexibilidade, vai manter o desajuste, ok?